Vamos iniciar a nossa aula de história, onde a gente vai estar falando hoje sobre um processo muito importante aí, que acontece muito no nosso país, que é sobre o processo de migração, né? Sobre o processo em que as pessoas se mudam de um lugar para o outro. Então, meninos, tem uma pergunta aqui para vocês. Tá? Na verdade, são duas, beleza? Então, respondem a primeira e depois a segunda. Então, olha só. Vocês conhecem todas as pessoas que moram na rua de vocês? Não, Não. Conhece não. algumas? Sim. Mais ou menos Sim. aí de conhece a maioria, ou conhece metade, conhece menos que a maioria. Conheço menos Metade. a maioria. Todas. E vocês já se mudaram alguma vez? Sim. Todos já se mudaram? Sim. Sim. Já mudei várias. Comentando aí, já mudou várias vezes. Já mudaram de cidade também? Sim. Jonathan já mudou. Quem mais? O William, né? O William também já se mudou de cidade. Matheus já se mudou de cidade? Sim. Já se mudou também. Então a gente percebe aqui até mesmo nosso pequeno grupo aqui, né? Que muitas pessoas acabam se mudando de um lugar para o outro, né? E a gente vai compreender um pouco mais sobre esse processo aí, meninos. Olha só, as pessoas que estão ao nosso redor, né, são dos mais variados lugares e regiões, né? São de cidades diferentes, são de bairros diferentes, às vezes de outros estados e até mesmo de outros países, né? Às vezes a gente conhece um vizinho aqui, ele mora um certo tempo, né, próximo da gente, de repente ele se muda, né? E aí vem então um outro vizinho, né, uma outra pessoa para ser o nosso vizinho. Isso acontece porque as pessoas, né, ao longo da vida, né, elas têm oportunidades, elas têm necessidades diferentes e por isso muitas vezes necessitam aí mudar de região. Só tem um microfone aí solto, aí tá tendo alguns ruídos, microfone aberto aí. Aí, quando vocês forem falar, vocês abrem, beleza? Então, olha só, a gente vai ver um pouco dessa história aqui, como isso acontece nessa história aqui da Jaqueline Aparecida, beleza? Então, olha o relato dela, pessoal. Nasci na cidade de Palmital, no interior do estado de São Paulo, em 23 de março de 1982. Quando completei 18 anos, recebi uma proposta para trabalhar em Londrina, no Paraná, outro estado aqui então, né? Achei a proposta interessante e acabei aceitando. Então, no ano de 2000, me mudei e comecei a trabalhar no meu novo emprego. Aqui, depois de alguns anos, conheci o rapaz com quem me casei. Eu e meu marido continuamos morando em Londrina. Pretendemos ter filhos e criá-los aqui nesta cidade. Então, olha só, aqui como a gente comentou, né, sobre a questão das necessidades, né, e das oportunidades, foi o que aconteceu então com a Jaqueline. Ela teve uma oportunidade de trabalho em outro estado, né, ela morava em São Paulo, né, na cidade de Palmital, e teve uma oportunidade em Londrina, é uma grande cidade do estado do Paraná. E ela aceitou, né, e lá ela conheceu, né, um rapaz com quem ela se casou deve criar então seus filhos, né, nessa cidade. Isso acontece muito, meninos, né? Tenho um amigo que ele morou aqui em Palmelo por um tempo e aí ele se mudou para outra cidade, ele se mudou para Uberlândia, né, na cidade de Minas Gerais, para trabalhar, né, para estudar. E lá ele encontrou, né, uma moça, né, com quem ele se casou. E a moça é de Alagoas, né? Então, ele de Goiás, ela de Alagoas, se encontraram em Minas Gerais, né? E se casaram, tiveram um filho, né? E, então, a gente percebe como é interessante, né? E como as pessoas de lugares bem diferentes se encontram, né? Em outros lugares e às vezes
né, formam aí famílias nesses lugares diferentes. Isso é muito comum também, pessoal, aqui na cidade de Palmelo, né? Os nossos antepassados, a maioria deles, né, vieram para tratamentos espirituais, né? Então vieram de diversas partes do Brasil, né? A família da minha mãe, por exemplo, ela veio da Bahia, a família do meu pai veio de Minas Gerais, né? Eles se encontraram aqui em Palmelo, né? E aí aqui estou eu também, né? Eu mostro como as pessoas se juntam, né, por meio de diferentes lugares. E isso acontece, né, como a gente comentou, por conta das necessidades, né, por conta das oportunidades também, né? E assim as pessoas, elas se mudam, né, buscando coisas diferentes, buscando oportunidades diferentes. Então, olha só, a gente teve movimentos de migração, né, pessoal, muito acentuados ao longo da nossa história, tá certo? Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Com pergunta? Tranquilo. Beleza, beleza. Então, olha só, entre as décadas de 1930 e 1960, né, aproximadamente aí há uns 80, né, há uns 70 anos atrás, teve um grande processo de deslocamento, né, de migração no nosso país, onde pessoas saíram aí da região do Nordeste, né, da Bahia, do estado da Bahia, Lagoas, Ceará, Sergipe, Paraíba, né? Foi um movimento conhecido como migração de nordestinos. A gente percebe aí, né, que esses estados são estados aí da região Nordeste, né? Então foi um movimento onde muitas pessoas no Nordeste, né, se migraram para outras regiões. E olha só, vamos tentar compreender então por que que as pessoas do Nordeste, né, mudaram, né? Então tantas pessoas mudaram na mesma época. Aí a gente tem um poeminha aqui intitulado Dois Quadros, certo? Então, olha só o que o autor fala para a gente, olha que interessante. Na seca inclemente do nosso Nordeste, o sol é mais quente e o céu é mais azul. E o povo, se achando sem pão e sem veste, viaja à procura das terras do sul. Olha só que interessante, pessoal. Na primeira frase aqui, ó, ele fala da seca, né? Da seca inclemente, ou seja, da seca que incomoda, né? Da seca que dificulta as plantações, né? A criação dos animais, né? Onde o sol é muito quente, né? E aí o que acontece, né? Aí vem a pobreza, né, pessoal? As pessoas, né, se encontram sem pão e sem veste, ou seja, sem comida e sem roupas, né? E viajam à procura das terras do sul. Essas terras do sul, pessoal, são as regiões mais desenvolvidas do país, né? A região aí de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, como a gente viu agora há pouco. Isso acontece com frequência, né? E aconteceu muito, né? Pessoas do Nordeste se migrando para o Sul, né? Buscando melhores oportunidades, melhores condições de vida, porque a seca, né, incomodava demais, incomoda demais o Nordeste, né? Então, olha só, aí esse poema foi escrito pelo Patativa do Assaré, né, que é um dos grandes poetas do Brasil. Aí aqui a, a biografia dele, né, foi apresentado, a, esse poema, né, Dois Quadros, foi apresentado por ele, né, Antônio Gonçalves da Silva, né, mais conhecido como Patativa do Assaré. Pessoal, olha o microfone ligado aí, tá bom? Esquecem de fechar, não. Nascido em Assaré, estado do Ceará, compunha versos desde criança e apresentava-se em festas e feiras. Então, desde criança ele já falava, né, já escrevia, né? E aí muitos dos seus poemas, pessoal, retratava a região onde ele morava, né, região do Nordeste, né, falando da pobreza, falando das injustiças sociais, né, das desigualdades sociais. E embora nunca tenha deixado sua terra natal, né, que é o Ceará, compôs muitos poemas narrando o drama dos retirantes dos nordestinos, né, as pessoas que migravam aí do Nordeste para outras regiões. E muitas vezes, pessoal, essas pessoas migravam, né, com
às vezes migravam sem querer fazer isso, né? Se mudavam sem querer se mudar, né? Porque deixava a terra natal, porque deixava os familiares. Só que às vezes por conta da necessidade, eles não viam outra alternativa senão mudar para outras regiões, para outros lugares do país. Então, olha só, outro motivo para a migração dos nordestinos, pessoal, era a concentração de terras para poucas pessoas. Ou seja, né, a gente tinha, então, pessoas, né, donas de grandes terras, né, enquanto outros pequenos agropecuários aí, né, agricultores, ficavam com a pequena quantidade de terras, né, o que aumentava, então, a desigualdade social, o que aumentava aí a dificuldade da sobrevivência nessas regiões. Olha só, os latifundiários ficam com as melhores terras, enquanto os pequenos agricultores ocupam o sertão. Então, além dessa questão, né, das grandes terras ficarem aí com os grandes latifundiários, né, ou seja, com os grandes fazendeiros, vamos dizer assim, né, os pequenos agricultores ficavam com as piores terras. O sertão era região de muita seca, região onde tinha dificuldade no plantio, né? Enquanto os grandes latifundiários ficavam com as melhores terras, né? Ou seja, com as terras que produziam em melhor quantidade, né? Em melhor qualidade, né? E nas regiões que choviam mais. Tranquilo, pessoal? Uma dúvida, alguma colocação aí? Não. Alguém de vocês é nordestino, ou tem parentes no Nordeste, conhece essa realidade? Não, Mas já não. ouviram falar dessa questão da seca, das dificuldades? Já. Também. Beleza. Já Mas assim, falar pessoal, do Piauí, de Recife. uhum. Mas não é algo que acontece em todos os lugares do Nordeste, né? Tem as capitais do Nordeste, são locais bem desenvolvidos, né? Mas a gente acha que todas as regiões, todos os lugares do Nordeste, né, tem essa questão da grande seca, né, da extrema pobreza, só que não é assim Professor, também, tá? Oi. é, esse trem dos latifúndios ficarem com as melhores terras, não é em todo lugar que acontece isso. Não é, né? Tem alguns lugares, né, é os latifundiários, tá, Matheus? Tem Ah, alguns lugares que as desigualdades sociais são maiores, outras elas são um pouco menores, né? Mas aí, na maioria das vezes a gente percebe que existe uma grande diferença, né? Uma grande desigualdade, né? Então, pessoal, olha só, durante esses períodos, né, de intensa seca, né, os sertanejos, né, os nordestinos abandonavam suas terras e partiram para as grandes cidades, né? As grandes cidades das regiões nordestinas, né? Salvador, capital da Bahia, Recife, capital do Pernambuco, Fortaleza, capital do Ceará. Aí tem também Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, né, que são as grandes cidades dessas regiões que fornecem, né, melhores oportunidades de trabalho, de estudo, né, para que as pessoas possam melhorar suas condições de vida, né? Mas muitas outras pessoas iam, né, como a gente comentou, para outras regiões do país, né, migravam então do Nordeste para a região Sul, como o Patativa, né, tinha comentado aí, como o poeta tinha comentado, as regiões do Sul, Sudeste, né, para São Paulo e para Rio de Janeiro, principalmente, tá? E aí, pessoal, né, quando esses nordestinos, né, os sertanejos, chegavam aí nessas grandes cidades, a maioria deles iam trabalhar em indústrias, né, iam trabalhar no comércio, na construção civil, né? Poucos tinham a oportunidade, às vezes, de estudar, né, e às vezes tentar um emprego, né, onde não necessitasse usar a força física. A maioria deles trabalhavam aí com braçal, né, pessoal? Serviço que exigia aí força física, né? E como que eram essas viagens, né, essas locomoções? A maioria das vezes eles viajavam de trem, né, ou de ônibus, ou de caminhão, né, pessoal, que é o chamado pau de arara, que a gente vai ver a foto deles aqui agorinha, né?
E essas regiões, pessoal, são distantes, né? A gente sabe que o nosso país ele é muito vasto, né? Muito grande. E aí, por exemplo, eles viajavam aí 2 dias seguidos, né? Regiões aí de 1.000, né? De 1.500 quilômetros de distância, né? Então, demoravam muito para chegar. Olha só como que é o pau de arara, pessoal. É um caminhão, né? Que tem algumas tábuas aí, né? E as pessoas usam esse caminhão como se fosse um Eu ônibus, já né? vi. Já viram, né? No carnaval lá de Pires tem muitas vezes. Esse aí é o conhecido pau de arara, né, pessoal? Já vi Caminhão também com as tábuas aí em amarradas. Goiânia, caminhando as pessoas. É isso aí. Já vi várias vezes. Teve uma determinada época, né, pessoal? Essa época aqui de 1877, que houve uma outra grande seca no Nordeste, né? Em que muitos nordestinos, então, se migraram, né? Foram para a Amazônia para trabalhar como seringueiros, né, pessoal? Para explorar o látex, né? A matéria-prima aí da borracha. Nessa época, o látex era uma grande riqueza brasileira, viu, pessoal? Que atraiu milhares de trabalhadores imigrantes, né? Então, olha só, acho que aqui, depois tem a foto aqui, a gente vai ver melhor como que ocorre esse processo da retirada do látex, tá? Mas por volta de 1910, né? Então, olha só, que 1877, né? Que tinha aí essa grande valorização do látex, né? Mas em 1910, aí uns 20, 30 anos depois, houve uma queda muito grande no preço da borracha. E com isso, né, o látex ficou desvalorizado, né? E aí foi diminuindo o emprego, foi diminuindo os salários, né? E aí os imigrantes foram para outros lugares, né? Muitos, inclusive, os nordestinos voltavam aí, então para suas regiões de origem, né? Mas o látex voltou a ter grande importância no cenário nacional entre os anos de 1940 e 1945, né? Voltando a ter muitos imigrantes na Amazônia. Então, olha só, pessoal, como que é feita aí a retirada do látex, né? Como se fosse o leite aí da árvore, né? Da seringueira, né? Para extrair o látex, que é a matéria-prima da borracha. Então, olha só os produtos que podem ser feitos aí com látex, né, pessoal? A borracha, né? O pneu aí de borracha. A borracha que a gente utiliza aí para apagar, né? Grafite, né? Luvas são feitas de látex, balões são feitos de látex, né? A chupeta aqui também, ó, o bico, né? São feitos aí de látex, né? Então é um produto muito interessante, né? Que a gente possui aqui no nosso país, né? Então, pessoal, essa aí foi o que a gente ia tá comentando aí na aula de hoje. Alguma dúvida? Alguma colocação? Não. Não. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo.